Irmãos de graça e paz, estamos aqui para gravar o segundo vídeo do nosso módulo de introdução à teologia sistemática, né? E no primeiro vídeo nós fizemos a introdução, falamos sobre as razões pelas quais nós devemos estudar a teologia, a necessidade, o benefício de estudar a teologia, e nós vimos então que é crucial a gente entender que a teologia ela não foi feita dentro de um escritório, né? Mas sim ela surgiu do embate de várias heresias contra a fé cristã. Se Deus não tivesse levantado, né, os pais da igreja, os apologistas, que são aqueles que defenderam a fé, nossa fé tinha sido colocada, né, como mais uma seita de mistérios do Império Romano. Então foi necessário que Deus levantasse homens que se debruçassem sobre as Escrituras e viessem a trazer respostas contra-argumentos às heresias que estavam sendo disseminadas, né? Tínhamos ali o imperador Marco Aurélio, né, que era um intelectual, que achava também que o cristianismo era mais uma seitazinha, né? Então Deus precisou levantar homens que se debruçassem sobre as Escrituras para poder mostrar a relevância, né, da palavra de Deus. Porém, o que a gente precisa entender é que era muito incipiente ainda o estudo teológico, né? Estava respondendo coisas específicas. Então, no decorrer da história da humanidade, foi assim que a teologia foi sendo feita, né? Através dos embates, através dos problemas sociais, através das perseguições, através das heresias, tudo. Eles foram se levantando e compilando ali argumentos para que pudessem estar dando resposta a tudo aquilo que estava surgindo, né? Então se faz necessário a gente entender isso. E hoje nós temos o privilégio de estudarmos desde o início, desde os pais da igreja, né? Passando pela Idade Média, chegando ali na Reforma Protestante, na Idade Moderna, até a Idade Contemporânea, o que foi feito e o que está sendo feito para respondermos às questões que surgem dentro da academia. Quando eu digo academia, eu digo dentro das universidades intelectuais, quanto também no meio do povo, né? Então a teologia é algo dinâmico que a gente precisa ir lá atrás, ver como foi feito, trabalhar para que nós também venhamos a ser bons teólogos, porque nós vimos que todos nós somos teólogos, só a diferença são bons teólogos ou maus teólogos. E o estudo da teologia vai nos aprimorando para que sejamos cada vez melhores teólogos, ok? Hoje eu vou estar falando sobre a maneira de Deus se revelar à humanidade. Nós temos duas maneiras de Deus se revelar à humanidade. A primeira é a revelação geral, ou universal, ou natural. A segunda é a revelação especial, né? A revelação que se dá por meio da palavra de Deus. A revelação geral, a gente começou a estudar, criou um pouco de temor, né? De não compreensão nos alunos de terça-feira, e a gente vem batendo, e às vezes as pessoas ficam presas às palavras específicas, e aí tem medo do conteúdo, não consegue diluir, né, o conceito que está sendo explicado, porque fica com medo de uma palavra, né? Então nós vamos estar aqui repassando essa aula para que possa ajudar os alunos e todos aqueles que se interessam pelo estudo de teologia, ok? Nós estamos usando, né, o livro do Millard J. Erickson, né, que é um livro de introdução à teologia. Porém, nós aqui abrangemos na nossa aula coisas que Berkhof falou, né, e tantos outros teólogos vieram arrumando aí, né, nos seus escritos e nos transmitindo, ok?
Bem, a palavra do Senhor, lá no Salmo 19, um salmo bem expressivo para aquilo que a gente vai trabalhar hoje, ele diz assim, Salmo 19, do verso 1 ao 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Então, já no Antigo Testamento, no Novo, por toda a palavra de Deus, vai sendo mostrado que a criação de Deus, toda a criação de Deus, eu digo toda a criação de Deus, ela revela a glória dele, né? E a gente vai trabalhar então esse tema hoje, a revelação geral. O salmista afirma no Salmo 119 que os céus proclamam a glória de Deus, né? Isso faz referência aos astros, né, que estão no firmamento, a todas as coisas criadas. São incontáveis as estrelas. Elas são mais ou menos de 100 a 400 bilhões só em nossa Via Láctea. E a gente sabe que existe milhões de Via Lácteas. Então nós estamos numa Via Láctea, né? Onde estão os planetas que circundam em torno do nosso Sol. Então, só na nossa Via Láctea há em torno de 100 a 400 bilhões, né, de estrelas. E 70 septilhões, olha, é complicado a gente fazer esse cálculo, né? Mas 70 septilhões em todo o universo conhecido. Em todo o universo que já se tem conhecimento. São 70 septilhões. Isso significa que são 10 vezes mais estrelas que grãos de areia em toda a Terra existente. Então são 10 vezes mais estrelas no universo que já temos conhecimento do que em toda a Terra em relação aos grãos de areia. São muito mais estrelas. Segundo o telescópio Hubble, que foi lançado em 24 de abril de 1990, as galáxias chegam ao número de 120 bilhões, né? Mas agora já tem cientista, através de uma análise que foi feita pelo Blue Waters, né, que é um supercomputador lá da NASA, que já existe em torno de 2 trilhões, né, de galáxias. Olha, então até então se falava em milhões, 120 bilhões. Hoje já se fala em quê? 2 trilhões. Eu até falei ali 200 milhões, mas anteriormente já são 120 bilhões que eram conhecidas. E agora são em torno de 2 trilhões. Por quê? Porque esse Blue Waters, ele pegou áreas que o Hubble não conseguia chegar, né? Esse telescópio não conseguia alcançar algumas áreas escuras e tal, que o Blue Waters, esse supercomputador, conseguiu alcançar. E a NASA já tem previsão de lançar o James Webb, né, que vai substituir o Hubble, esse telescópio poderosíssimo, em 2021. Era para ter sido lançado em 2018, mas vão lançar em 2021. Então, as gerações futuras esperem, né, as descobertas sensacionais desse universo que Deus nos criou, né, essa coisa maravilhosa. Quando a gente... Isaac Newton, Isaac Newton não, Einstein, ele se frustrou porque ele achava que o universo era estático, né? Ele ao mesmo tempo ele era autocriado, ele sempre existiu. E não, foi constatado, ele mesmo constatou com seus cálculos, e foi a grande frustração dele, que o universo teve um início. Daí surgiu a teoria do Big Bang, ele estava estudando a teoria da relatividade, e daí veio então, posteriormente, a teoria do Big Bang, né? Que quando a gente estuda, também nos dá entendimento, por exemplo, o argumento teleológico, mesmo que houve uma explosão,
né? Há finalidade naquilo que foi criado, né? A gente coloca aí, imagine se você pegar uma bomba, colocar debaixo de vários artefatos e explodir. Não vai ter nada sincronizado nem com finalidade, né? Já a explosão do Big Bang, ela criou coisas com finalidades, né? Mas isso é coisa lá para frente. A gente vai estar vendo aqui um pouquinho posteriormente, né? Bem, a criação é basicamente um teatro para a glória de Deus. A criação é basicamente um teatro para a glória de Deus. Como Deus decidiu se revelar para a humanidade? Deus decidiu se utilizar de duas formas que se completam, né? Então, a revelação geral e a revelação especial, elas se completam, elas não se excluem. A revelação geral, ela não tem condições de levar o homem a um conhecimento de Deus mais pessoal, né? Dos seus propósitos, daquilo que ele tem para nós, dos seus feitos, não tem condições. É preciso a revelação especial. Mas o Romanos vai dizer que ela condena o homem, né? Vai dizer que o homem olha para a criação e ele não consegue ver que há um Criador nela, né? Então ele se torna indesculpável, coisa que veremos um pouquinho lá para frente também. Dentro da revelação geral, encontramos os seguintes argumentos, né? Alguns argumentos se utilizam da revelação geral de tudo aquilo que foi criado, né? Inclusive o homem, né? Ele se utiliza de tudo aquilo que foi criado para mostrar a existência desse Deus, né? Por exemplo, o argumento cosmológico, né? Tudo que existe tem uma causa. No entanto, não pode haver uma regressão infinita de causas, pois nesse caso, toda essa série de causas jamais teria começado. Por isso, entendemos que existe um ser que é a causa primária de todas as coisas, o motor imóvel, ou o ser necessário. A este todos nós chamamos de Deus. Então, é algo assim que a gente para pensar, e esse argumento cosmológico nos mostra que tudo que existe, né, tudo que existe, ele tem que ter sido criado, não tem jeito, tem que ter sido criado, né, por alguém ou por alguma coisa, tem que ter sido criado. Não existe nada que não tenha sido criado. E se nós regressarmos, criação, nós chegaremos o quê? No motor imóvel, que é aquele que criou todas as coisas que foram criando, que talvez nada foi criado, nada existe sem ter sido criado. Então esse é o argumento cosmológico. A filosofia vai trabalhar com ser necessário e ser contingente. O que é um ser necessário? É que a partir dele todas as coisas se fez, né? Então esse ser necessário é Deus. Há uma necessidade de ter existido primariamente alguém que começou todas as coisas. Então esse ser necessário, ele foi o responsável por dar início a todas as coisas criadas, né? A matéria e tudo mais, ok? Hoje o homem, Deus criou ex nihilo, né? Ele fez tudo a partir do nada. O homem não. O homem, para criar esse papel, ele precisou da madeira e assim a gente vai regredindo, a gente vai chegar num criador. Mas o homem, ele precisou de algo já criado para produzir, e o tempo todo vai reproduzindo, né? Tem um ditado que diz: nada se cria, tudo se transforma, né? Somente Deus cria tudo a partir do nada. Bem, nós temos um outro argumento, que é o argumento antropológico. Esse já parte do ser humano, né? Já vem da percepção do ser criado, do ser humano. É o código moral existente em cada um de nós. E ele varia de cultura para cultura em seu conteúdo. No entanto, todos temos uma percepção interior de que existe alguma coisa, alguém que devemos fidelidade e devemos prestar conta. Esse conhecimento prévio que todos os homens possuem e suprimem revela que são culpados diante de Deus. Então o que ele vai estar dizendo aqui é que há uma noção de certo e errado dentro do homem, independente da nação que ele nasce, da tribo, do país.
todos temos uma noção de certo e de errado. E Immanuel Kant, né, o filósofo, ele escreveu Crítica da Razão Pura, né, e ele também escreveu a Crítica da Razão Prática. Ele descarta a Bíblia, ele descarta qualquer revelação especial e ele então vai partir desse imperativo categórico, né? E ele, que é a lei moral dentro do homem. Ele escreveu em sua Crítica da Razão Prática o seguinte: todos possuímos um impulso moral ou um imperativo categórico. Entretanto, a obediência a esse impulso, traduzida num comportamento moral, nem sempre é recompensado nessa vida. Ser bom nem sempre adianta. Nesse caso, por que alguém deveria ser moral? Deve haver alguma base para a ética e a moralidade, algum tipo de prêmio que, por sua vez, envolva vários fatores: imortalidade, uma alma que não morra, um tempo futuro de julgamento e um Deus que estabeleça e sustente os valores e que premeie o bem e castigue o mal. Assim, a ordem moral, em contraste com a ordem natural, exige a existência de Deus, né? Então, exige a existência de Deus. Immanuel Kant está dizendo o seguinte: nem sempre fazer o bem há uma recompensa, nem sempre praticar o que é certo nos premia. Então, por que continuamos fazendo? Né? Porque nós continuamos sendo muitas vezes justos, muitas vezes honestos, muitas vezes desejando bem, desejando que as coisas corram de maneira clara, justa, né? Por que isso ainda está dentro do homem? Porque o homem ainda tem a noção de certo e errado. Apesar da doutrina do relativismo ser complicada, né? Tudo é relativo. Eu não sei se tudo é relativo. Será que jogar uma chaleira quente queima na pessoa ou é relativo? Né? A gente não sabe. As pessoas dizem que tudo é relativo. Relativo por que é relativo? Não, nem tudo é relativo. Há absolutos e esses absolutos estão aqui. Só que a gente sabe que nem todos têm a fé em Deus, nem todos têm fé em Deus, né? E a nossa cultura, quando a gente vai estudar Weber, né, ela foi perdendo a sua, vamos chamar assim, da sua fé, né? Foi perdendo o clima cristão, né? O cristianismo foi perdendo a sua força. Disso já lá no período lá do iluminismo, do racionalismo, já veio de maneira crescente esse ateísmo, né? A teologia liberal também colaborou para isso também. Então, o universo, né? Vamos dizer assim, o mundo se desencantou, vamos dizer assim, com as coisas de Deus. A cada vez mais as pessoas estão vivendo sem a noção de um Criador, sem a noção cristã. A sociedade ocidental, ela foi criada sobre as bases do cristianismo, né? E hoje na Europa, por exemplo, todos rechaçam o cristianismo. A França, meu Deus do céu, talvez seja por isso que a França hoje é invadida pelo Islã, porque ela não tinha bases sólidas do cristianismo. Lá houve a guerra de São Bartolomeu, mataram tantos calvinistas lá, na tentativa de evangelizar lá. A Igreja Católica também não teve muito êxito lá na França, né? Mas isso é um assunto para outra hora. Então, esse argumento moral, né, ele é comprovado até por aquele que é cético, né? Você vê o próprio Immanuel Kant mostrando que a lei moral está dentro do homem, né? Mas ele suprime, ele abafa o certo e errado, que todos precisam que se pregue Jesus, e sem a revelação dele, sem o Espírito Santo convencer, não há como entender, porque todo mundo sabe que é errado, né? Todo mundo sabe que é certo, que é errado. Tanto é que ninguém adultera a luz do dia, né? Ninguém faz nada errado à luz do dia, porque sabe que é errado. O problema é que não tem a noção de quem está ferindo ao coração de um Deus maravilhoso, um Deus que diz não adulterarás, um Deus que diz não roubarás, né? Um Deus que diz não matarás. Então,
se a pessoa não tem essa noção, se a pessoa não percebe, sem a revelação do Espírito Santo, ela não consegue entender isso na sua plenitude, né? Então nós vimos o argumento cosmológico, né, que tudo tem que ter sido criado. Isso aí os cientistas mesmos corroboram com isso, eles não negam isso, tudo que existe tem que ter sido criado, né? Então não tem como refutar isso. Então esse é o argumento cosmológico, e a gente vai chegar no Criador primário, que é Deus. O segundo argumento é o argumento antropológico, que é o argumento que mostra que a lei moral está dentro do homem, né? O homem tem a noção do certo e do errado dentro dele, né? É o imperativo categórico de Kant. O argumento teleológico, ele está centrado especialmente no fenômeno da ordem ou do aparente propósito do universo. Esse arranjo de propósito deve provir de outra parte, e esse, diz Tomás de Aquino, chamamos Deus. Então, tudo, como eu falei logo no princípio, tudo que existe na criação, mesmo sendo após o Big Bang, né? Segundo a teoria do Big Bang, tudo que existe, ele tem um propósito, há uma finalidade. Esse é o argumento teleológico, esse é o argumento que existe, né? Se há um arranjo e propósito, devem provir de uma parte, e esse, diz Tomás de Aquino, chamamos a Deus. Então Tomás de Aquino chamava de Deus essa parte que produziu todas as coisas com finalidade e com propósito, né? Então esse é simples, o argumento teleológico, né? Temos outro aqui também, o argumento ontológico. Deus é o maior dos seres concebíveis. Se tentarmos imaginar um ser totalmente bom, poderoso, infinito, imutável, chegaremos a ele. Todos temos a ideia de um ser transcendente, maior que tudo e que todos. Mesmo nas tribos mais remotas, essa ideia está presente. Esse ser é interpretado no materialismo por Feuerbach como projeção de um ser imperfeito num ser perfeito. Freud elabora essa ideia de Feuerbach, afirmou que neste caso não foi Deus quem criou o homem, mas o homem que criou o ser de Deus. Então o argumento ontológico diz o seguinte: se uma pessoa fosse capaz de conceber um ser perfeito, né? Você imagina, você que está em casa, imagina uma característica de um ser perfeito, características de um ser perfeito. Então você ia colocar bom, justo, honesto, verdadeiro, todo-poderoso, conhece tudo, sabe todas as coisas, tem poder para fazer qualquer coisa. Então você vai conceber esse ser, né? Feuerbach dizia o seguinte, que o homem projetou, o homem perfeito projetou essa pessoa perfeita que nós chamamos de Deus. Freud também vai dizer praticamente a mesma coisa. Não foi Deus que criou o ser humano, mas foi o ser humano que criou Deus, né? A sua imagem e semelhança. Só que o nosso Deus, o Deus da revelação bíblica, não é criado a nossa imagem e semelhança. Quando você vai olhar os deuses pagãos, os deuses da mitologia grega, esses sim são criados à imagem e semelhança do ser humano, né? Com suas paixões, seus egoísmos, seus ciúmes, né? Suas manias, né? Suas, como é que eu vou dizer? Suas peculiaridades que a gente vê justamente no ser humano, né? Então, sim, a mitologia grega, os deuses pagãos, projetaram os seus próprios deuses a partir de si mesmo. Quando nós vamos para as escrituras sagradas, não tem como. Nós vemos um Deus justo, um Deus perdoador, um Deus que ama, né? Um Deus que é santo, né? Então, nós quando vemos esse Deus todo-poderoso, bondoso, justo, não tem como sair da nossa cabeça, porque a segunda antropologia bíblica, nós caímos,
né? E todas as áreas foram afetadas. Então, se todas as áreas, inclusive a minha mente, a minha percepção foi afetada, eu não posso projetar nada perfeito como o Deus da Bíblia se mostra, né? E a palavra de Deus é tremenda, porque em toda a Sagrada Escritura, toda a Sagrada Escritura, você vai ver que Deus não passa a mão na cabeça dos seus filhos, né? Davi e tantos outros que, quando erraram, foram explanados ali, mostrou os seus erros. Em momento nenhum, aqui na Bíblia, há uma tentativa de esconder a natureza do homem, os erros dos servos de Deus. Pelo contrário, todos eles erraram. Abraão mentiu lá no Egito, dizendo que Sara não era sua esposa, né? Em tantos lugares nós vemos a fragilidade humana, o erro humano, e Deus em momento nenhum tenta esconder isso. Às vezes, quando você vai ler biografia de alguém, inclusive dos heróis da fé, algumas pessoas não colocam os seus traços negativos. Há uma tendência de colocar só aquelas coisas maravilhosas que eles fizeram. Mas não tem como crer nisso, né? Tira os exemplos da Bíblia de família. Se você for olhar as famílias bíblicas, você vai ver que a maioria, todas elas eram muito complicadas, né? Até por causa do sistema patriarcal no Antigo Testamento, onde o homem praticamente, a mulher ficava com os filhos e raramente o homem tinha essa responsabilidade. Apesar de Deuteronômio 5 dizer, fala de Jesus com o teu filho, a responsabilidade é do homem, né? Nós vamos ver Elias lá não disciplinando os seus filhos, nós vamos ver Davi não disciplinando Amnon, nós vamos ver várias falhas, os reis não se envolvendo, né? E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente também consegue ver Paulo brigando com Pedro, a gente vê ali também o erro deles, né? Nós vamos observando ali que não há ninguém perfeito na palavra de Deus, né? Mas há pecadores que reconheceram que são falhos, reconheceram que em si mesmo vão errar o alvo, vão errar demais, e reconhecem isso e colocam a sua fé em Cristo Jesus, já no Antigo Testamento, né? Porque eles eram salvos pelo Jesus que viria, o Messias que viria, e nós pelo Messias que já veio, ok? Então, esse é o argumento ontológico, esse ser perfeito, esse ser tremendo que nos criou e comunicou a nós a sua imagem e semelhança, os seus atributos, não perfeição só ele tem, né? É um atributo incomunicável, mas amor, justiça, criatividade, todos esses atributos Deus comunicou a nós. A infinitude, a perfeição, todos esses ele não comunicou, mas aqueles que ele comunicou é a sua imagem e semelhança em nós, ok? Então nós vimos o argumento cosmológico, né? Porque tudo que existe tem que ter sido criado e o criador primário é Deus. Nós vimos o argumento antropológico, a lei moral está dentro do homem, a qual Immanuel Kant chama de imperativo categórico, né? Então a lei moral está dentro do homem e ele sabe o que é certo e o que é errado, em qualquer lugar do planeta, né? Nós vimos o terceiro argumento, que é o teleológico, onde tudo que foi criado com uma finalidade, né? Há uma finalidade com a qual todas as coisas foram criadas. Há um propósito e se tudo tem um propósito, tem que ter tido um ser que criou todas as coisas com propósito, né? Se a gente pegar um relógio, um Rolex, todo na praia lá, todo aberto, e você observar a mecânica dele, você vai ver que há propósito em cada peça daquela para ele funcionar. Então a gente olha o mundo todo, todas as coisas criadas, a gente diz, tem um propósito, né? O eixo da Terra, a camada que nos envolve para não ser frio demais, nem ser calor demais, para a gente poder sobreviver, o oxigênio. Então tudo que existe tem uma finalidade, tem um propósito. É isso que nos ensina o argumento teleológico. E o argumento ontológico, né? Que o ser perfeito, se nós fôssemos conceber um ser perfeito, nós chegaremos a Deus, né? Então esse Deus que se revela é um Deus que, se a gente for conceber naturalmente um ser perfeito, vai ser idêntico a ele, né? Então esse argumento ontológico também nos mostra a existência de Deus.
Bem, será que a revelação natural é o suficiente para conhecermos a Deus? Não, né? E é isso que a gente vai estar estudando na próxima semana. Próxima semana a gente vai estar vendo a revelação especial, a revelação da palavra de Deus. Nós vamos estar olhando como Deus se revelou através da sua palavra. Na quarta aula a gente vai falar um pouco mais sobre essa revelação, como ela se deu, né? Como ela se desenvolveu. E aí nós vamos poder entender a completude dessas revelações, tanto a revelação geral como a revelação especial. Em Romanos capítulo 1, verso 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se que eram sábios, se tornam tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, as imagens aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então o texto aqui é claro, né, de Romanos 1, capítulo 18, a partir do versículo 18, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 18, que a natureza, né, a criação mostra que existe um Criador, mas eles trocaram a glória de Deus, não glorificando, por imagens semelhantes a eles mesmos, né? E aí se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, ok? Então espero que essa aula tenha te ajudado. Meus alunos aí, que possa repetir essa aula 1, 2 vezes e tirar as dúvidas, né, que você venha a ter, pode tirar. Vamos estar tirando juntos aqui na terça-feira. E você que ainda não está participando conosco, participe, se acompanhe pelo vídeo ou venha estar conosco a terça-feira, que espero que você seja abençoado, tá bom? Tenha aí um final de semana abençoado, uma semana que entra também. Que Deus abençoe a todos nós. Tchau, tchau. Fiquem na paz.